Quem diria, hein? O Google, que desmonetiza canais por uso de conteúdo de terceiros, está sendo investigado. Adivinha por quê? Exatamente por usar conteúdos de terceiros. Quem diria, hein? Vamos ver a reportagem Créditos para SBT News. O CAD entende que pode ser um caso de abuso exploratório de posição dominante. Isso significa que o Google estaria obtendo vantagem econômica ao utilizar conteúdos produzidos por terceiros sem oferecer contrapartida. Esse caso já havia sido arquivado no CAD, mas foi reaberto diante do uso de novas ferramentas digitais. Doutora, só para a gente entender melhor e falando de uma forma mais simples, né? Os jornais produzem conteúdo, a inteligência artificial extrai esse conteúdo e monetiza, ganha dinheiro em cima das publicações sem repassar os valores ou fazer qualquer tipo de pagamento aos verdadeiros donos do conteúdo. É basicamente isso que essa medida diz? É um pouco disso que o CAD decidiu essa semana por investigar mais profundamente a prática de scrapping, que é essa retirada, raspagem de conteúdo de sites de jornalismo e pelo Google para formular conteúdos dentro da própria plataforma e oferecer aos usuários de busca, diminuindo, né, o acesso desses usuários ao próprio site fonte das informações e sem remunerar adequadamente essas empresas que produzem informação e disponibilizam na rede. Encontro, por exemplo, com a lei de direito autoral, é nesse sentido, então? É no sentido econômico. A importância do CAD é de promover um ambiente econômico que o consumidor tenha o maior acesso possível à opção de informação confiável e plural. Então, quando um agente como o Google concentra mais de 90% do mercado das buscas, como é o caso do Google, qualquer indício de que esse acesso esteja sendo restringido precisa ser apurado com a profundidade que o caso exige. Então, foi isso que o Tribunal do CAD, por unanimidade, decidiu aprofundar num processo administrativo para investigar como o Google se relaciona com veículos de imprensa, especialmente depois da chegada da inteligência artificial generativa nas buscas. Então, hoje em dia, o Google usa a IA para resumir conteúdos que são gerados por outras empresas, outros sites, e oferecer aos usuários resumos dentro do próprio buscador. E isso faz com que o consumidor, primeiro, acesse aquela informação de forma bastante resumida e ele não vá à fonte. Então, ao mesmo tempo, as empresas que produzem jornalismo, elas investem na produção de conteúdo, na checagem de fatos, na elaboração de pesquisa, na produção desse material, e o Google se aproveita desse conteúdo para atender os usuários sem remunerar, sem pagar por esse conteúdo que é produzido pelos outros sites. E também o fato dessa IA fazer um resuminho ali no início da busca, ela tem impedido que os usuários acessem o próprio site, não porque ela não dá a fonte, mas porque aquele resumo, ele se usa daquele conteúdo e aí o usuário se sente, digamos, satisfeito com aquela informação, que nem sempre é correta, porque a IA também às vezes erra na sua elaboração de conteúdo a partir desses resumos, e também reduz os cliques nos sites que têm as fontes confiáveis, e, portanto, a própria receita desses sites com publicidade, que é a grande fonte, geralmente, de remuneração de sites de jornalismo, ela está sendo reduzida, segundo estudos apresentados no processo, por conta dessa prática do Google do uso de resumos por IA. Eu vou passar a palavra para o nosso analista Yander Porcela, que também participa dessa entrevista. Yander.
Doutora, o Google reagiu a essa decisão do Tribunal do CAD de abrir essa investigação e argumentou que, apesar de fazer esses resumos das notícias, né, pela IA ali no começo da pesquisa, a ferramenta também disponibiliza os links dos sites. E aí o Google argumenta que isso seria suficiente para garantir que os cliques, né, que as pessoas possam clicar e acessar o conteúdo completo, e daí isso, na visão do Google, seria suficiente para garantir essa monetização dos sites originários, né, da informação. Esse argumento faz sentido ou não? Esse é realmente um dos argumentos de que existe aí a disponibilização dos links. Existem dados sobre o fato desses links serem disponibilizados de forma precária, ou seja, muitas vezes o link disponibilizado não leva a informação alguma efetivamente, né? Existe conteúdos que não são necessariamente acessados através desses links, porque eles são links quebrados ou links que não correspondem à fonte. Nem todos os links vão ser disponibilizados. E também existe um outro argumento do Google de que ele remete, portanto, aos sites fonte das informações. Só que não tem transparência, não existe transparência, e isso é um objeto de investigação pelo CAD, sobre quantos cliques deixam de existir a partir do momento que esse resumo é apresentado. Então, a diferença entre os cliques que existiriam se o resumo não estivesse ali e os cliques que existem com o resumo, que eu já tenho estudos indicando que os cliques são reduzidos entre 20% e 50% com o uso do resumo. E, portanto, essa falta de informação que o Google não apresenta, né, e que o CAD pretende investigar, inclusive foi objeto de uma previsão aí no voto da conselheira Camila Pires Alves, sobre a importância dessa transparência, né, no fluxo de informações e acessos a partir do uso da IA. Então, esses argumentos eles vêm sendo apresentados pelo Google, mas há uma grande dúvida sobre qual é, de fato, o fluxo da informação gerado a partir desses resumos. E há estudos fortes indicando que a restrição de acesso à informação e aos sites fonte, ela já é uma realidade. Doutora, num caso de possível condenação do Google, nesse caso específico, quais seriam as medidas jurídicas cabíveis? Olha, existe uma série de medidas. Esse caso está sendo investigado como potencial abuso de posição dominante, que seria o abuso exploratório, ou seja, um abuso de posição de um ator completamente dominante, que é o Google, né, que é o maior buscador, é praticamente o único buscador do mercado, e que se utiliza desses outros atores do mercado, os produtores de conteúdo, para lucrar sem remuneração, sem contrapartida proporcional, né? Então, não é para eliminar um concorrente, mas é para abusar da posição em relação a esse concorrente, porque ele depende do Google para aparecer em buscas, né? Então, esse é o que seria a infração apurada. E para essa infração existe a possibilidade de multas, mas os conselheiros vêm tratando, especialmente os votos do conselheiro Diogo Thompson e da conselheira Camila Pires Alves, eles vêm tratando a possibilidade de adotar medidas estruturais que obriguem o Google a adotar medidas como maior transparência sobre esses dados, né, sobre os dados de acesso de cliques nas fontes efetivamente, adotar medidas como negociações de remuneração adequada para os produtores de conteúdos, publishers, como eles chamam, né? Eventualmente, outras medidas podem ser adotadas para garantir que os atores que produzem a informação não venham a quebrar ou deixarem de existir, gerando aí o que o CAD chamou de deserto de notícias, que é prejudicial, inclusive, para o debate público, né? Para o acesso, numa era de fake news,
a gente tem um risco muito grande da reprodução de conteúdos danosos aí para a própria democracia. E a Ander tem uma última pergunta. Doutora, esse debate sobre a interferência, né, o impacto desse resumo feito por IA do Google, né, no acesso aos sites originais, está acontecendo também em outros países. A gente tem um exemplo, por exemplo, de lugares onde o Google já foi multado, já foi condenado, ou em que haja também uma investigação em andamento, ou mesmo um debate? Sim, outras jurisdições já trataram desse tema. A França aplicou uma multa ao Google em torno de 500 milhões de euros por usar conteúdo jornalístico para treinar a inteligência artificial sem informar e nem remunerar os editores. Na África do Sul também houve uma investigação e foi celebrado um acordo entre o Google e esses editores. E o Reino Unido também, recentemente, emitiu aí diretrizes de boas práticas, digamos assim, recomendações, né, que designam o Google como um agente que tem uma posição estratégica de mercado e que tem deveres específicos de transparência. Então, vários países já estão avançando no tratamento desse problema, e o Brasil, acho que tem uma visibilidade importante, né? Eu acho que essa decisão do CAD, quando ela vier, ela vai ser uma referência para o tratamento desse tema tão relevante. Doutora Léa Vidigal, doutora em Direito Econômico, a gente agradece. Tomara que essa investigação ande para desmascarar o Google, que humilha os canais pequenos. Até a próxima!